Muito gostoso aqui, irmãos. Muito bom mesmo. Engraçado que quando a gente se propõe a vir à casa do Senhor, a gente vai se preparando, né? Prepara em casa, tal. Mas no mundo espiritual, tem uma coisa que acontece bem antes disso. Você está preparando a sua casa e o Espírito de Deus está aqui. Deus está aqui preparando um ambiente, uma atmosfera espiritual para que você venha e você tenha uma imersão nessa atmosfera. E Deus já está aqui. Amém? E eu falava aqui da minha conversão de muitos anos e a Geisa contou um milagre, né? E nós temos vários milagres na vida. E tem um milagre na minha vida que eu não posso deixar de testemunhar, né? Todos os lugares onde eu vou, que as pessoas não me conhecem, eu faço questão de dar esse testemunho. Eu fui epilético até os 16 anos de idade. Até os 16 anos de idade, eu tinha ataque epilético. Caía, fui privado até de estudar, porque tinha um tabu, um mito na época, que as pessoas que tinham esse problema de epilepsia não podiam forçar a mente, não podia estudar, não podia, porque agravava cada vez mais. E até os 16 anos eu tinha esse problema de epilepsia, tomava Gardenal e tal, mas Jesus me curou. Como eu disse aqui, eu fui para uma igreja, né, e os 2 primeiros anos ali na igreja presbiteriana, tocava, cantava, mas ainda com epilepsia, e questionava com Deus: Senhor, como é que eu vou? Eu quero ser um missionário, quero ser um pregador, quero falar, testemunhar das tuas maravilhas. Como é que eu vou subir num púlpito e falar para as pessoas que Jesus cura, conforme está na palavra, se eu tenho essa doença terrível, diabólica e muito ruim? Só quem é epilético ou quem já foi sabe como é ruim a epilepsia. Quando te dá o ataque de epilepsia, é muito ruim, tá? Isso já é passado na minha vida há muitos anos, há 45 anos. E quando Jesus tirou, ele tirou por completo. Ele tirou a epilepsia e tirou as marcas, que eu tinha a marca da epilepsia no meu rosto. E daí para frente eu fui estudar e fiz a faculdade, fiz especialização e trabalho com projetos, e Deus tem sido o rumo da minha vida. E passei a ser um missionário e com autoridade. Com autoridade para dizer que Jesus cura, porque eu sou um milagre. E essa história de milagre foi se repetindo na minha vida e na minha família, na minha geração, a partir do meu conhecimento com a minha esposa, que é Naja, com a qual nós temos 36 anos de casado, e estamos juntos até hoje, com 3 filhos maravilhosos e 5 netos. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E o tema de hoje, como me falaram que é o culto da família, eu peguei lá o Salmo 128. A gente vai ler o Salmo 128 e depois a gente vai fazer algumas considerações e uma explanação. Salmo 128, muito conhecido, né? Já foi cantado uma parte dele aqui na música do Regis Danese, né, que nós cantamos aqui 2 vezes. Fala que aquele que teme a Deus será abençoado na sua família. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias
da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos, e paz sobre Israel. Olha que bênção. Então, se tiver que colocar uma mensagem, um nome nessa mensagem, um tema, né? A gente vai falar da família bem-aventurada, que é uma família feliz e que a felicidade é uma bênção. E muitos estão procurando a felicidade, muitas pessoas. E após ter lido, eu gosto de contextualizar um pouquinho aquilo que eu vou estar falando, e eu fui buscar o conceito de felicidade, né? Buscar no dicionário, né? Quais são os conceitos que se tem de felicidade, né? De bem-aventurado, o que quer dizer felicidade. Então, bem-aventurado é todo aquele que nesta vida, né? Ou após essa vida, né? Que é após a morte, pode desfrutar das bem-aventuranças divinas ou da felicidade eterna, das bem-aventuranças divinas aqui, e a gente começa a viver um pedacinho do céu, e da felicidade eterna. Isso é um conceito. É uma pessoa que tem prosperidade, que é próspero. Aí essa prosperidade pode ser um sinônimo de recurso financeiro, uma pessoa afortunada, é uma pessoa bem-aventurada, e pode ser um sinônimo de ter recursos financeiros também, mas de ter uma complementação que é a alegria, a felicidade na família. Hoje, graças a Deus, eu estou com 61 anos, aqui em Mato Grosso, a gente tem uma situação financeira, uma situação boa, estável. Mas há 40 e poucos anos atrás, nós estávamos no interior de São Paulo, andando de bicicleta, indo para a igreja a pé, e depois consegui uma bicicleta, nós íamos para a igreja a pé e de bicicleta, e todos felizes. Não tinha fortuna, não tinha dinheiro, mas tínhamos a felicidade, tá? Isso é sinônimo de felicidade. Aquele que passou a ter santidade, aquele que é santo, é uma outra definição. Aquele que usufrui de uma condição de santo, bem-aventurado, o homem que anda segundo o conselho, que não anda segundo o conselho dos ímpios, diz a palavra, né? Que é feliz ou que desfruta ou desfrutará da felicidade eterna. E o Sermão da Montanha, em Mateus 5, versículo 3 até o 16, eu vou dar um destaque para 2 versículos. Versículo 3 de Mateus capítulo 5 diz lá: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E o versículo 4, que identifica muito comigo, né? É: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Então me lembro quando eu tinha 16 anos que eu fui batizado, no mesmo dia que eu fui batizado nas águas, mesmo dia, eu fui batizado com o Espírito Santo. Mesmo dia. E só não tinha um tempo ali de me deixarem dentro da água, porque tinha mais 8 colegas para ser batizado. Me tiraram e eu fiquei até meio bravo, porque eu estava sendo batizado com o Espírito Santo dentro da água. Ia ser uma coisa para mim. Aí me tiraram, era um ambiente rural e tinha uma carreta estacionada de 4 rodas, sem trator, sem nada. E eu fui para lá até tonto, cheio do Espírito de Deus, e sentei naquela roda da carreta, reclinei a cabeça e ali aprendi a chorar na presença de Deus. Aí diz que o homem não chora, né? Mas a partir daí comecei a chorar na presença de Deus. Eu me senti assim tão pequeno, vendo aquele Deus tão grande, fui sendo cheio, me senti uma formiguinha, um piolinho ali, e vendo aquele Deus grande. Ali começou a cura, sabe a cura da epilepsia? Eu tinha 16 anos. Ali começou a limpeza, a lavagem na minha vida. E começou ali Deus entregar na minha vida uma série de coisas. Uma delas que Ele me entregou foi entender e compreender Romanos 8:28, que diz lá que todas as coisas, todas, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam e buscam a Deus. Daqueles que foram chamados por um propósito, por um decreto. Ali eu tomei posse de Romanos 8:28 e aprendi a agradecer a Deus. Aprendi a
dar graças a Deus pelos momentos bons da vida, pelos momentos ruins da vida. Ali foi o segredo. Você quer o segredo da vida cristã? Toma posse disso. Aprenda a falar: Senhor, obrigado. Tá ruim? Obrigado. Tá bom? Obrigado, lógico. Quando tudo vai bem, muito bem, os irmãos digam amém. Mas quando tudo vai mal, tem um corinho, não sei se vocês conhecem. Um corinho que a gente cantava muito no início a gente fala início da obra lá na nossa igreja. Quando tudo vai bem, muito bem, muito bem, os irmãos digam, aí todo mundo, amém. Mas quando tudo vai mal, muito mal, os irmãos digam então o quê? Então, bem ou mal, mal ou bem, é tudo para o nosso bem. Porque Deus está trabalhando, há um trabalho no mundo espiritual. E você vai colher, como cantou a Geise aqui, né? Você vai colher os frutos da fé. Você vai colher, tá? Então a felicidade é um estado durável de plenitude, satisfação e equilíbrio físico. Aí tem várias definições, né? Bem-estar espiritual, aí existem várias abordagens, né? Os filósofos, religiosos, todos estão dedicados e dedicando a definir o que é felicidade. Aí vem pessoas no mundo, neste mundo, que trabalham essa questão. Você não está feliz, está com depressão, está com angústia. Aí tem profissionais, né? E a gente tem orientado até pessoas na igreja, às vezes, procurar esses profissionais. Mas procura um profissional evangélico. Que profissional que eu estou falando? Uma pessoa que vai te ajudar. Se não está tendo dificuldade aqui com os pastores, com os oficiais da igreja, procura um profissional para te ajudar, tá? A estar no equilíbrio, no centro da felicidade. O pastor Carlos, é o nosso pastor presidente hoje do Ministério Voz da Verdade Nacional, ele fez uma música também, tipo um baião, né? Que fala assim, a música fala: felicidade não se encontra numa esquina, felicidade não se encontra no lazer, felicidade é um estado de espírito, e no espírito só Deus pode mexer. Então só Deus que cuida. Então se você quer a felicidade, procura Jesus, procura Deus. Mas o Salmo fala lá dessa bem-aventurança do homem, começa falando, versículo 1, bem-aventurado, feliz, é feliz esse homem. Então tem algumas perguntas, né? Se a gente estivesse aqui numa escola dominical, ou se estivesse lá na reunião, como nós fazemos as nossas reuniões de célula, a gente faria uma pergunta: o que seria para você uma família feliz? Que título que você daria para uma família feliz? Nós estamos hoje, né, numa felicidade muito gostosa quando eu recebo o meu 5º neto, que é o José Benício, e o pai dele é do BOP, é policial do BOP. Ele fala: ô pastor, você está falando aí que é o seu 5º neto, vamos colocar 05, né? Que no exército do BOP é assim, o 01, é o 13, é o 11, né? É o 02, então vamos chamar o Zé Benício de 05. E o Zé Benício veio, né, numa beleza assim, fantástica. Todos os netos são bonitos, né? Cada neto tem a sua beleza, Benjamin e tal. Mas aí nós estamos tudo babando, todo mundo. Esses dias o Vinícius, que é o pai, né? O Vinícius foi arrumar o carrinho. Ainda bem que o bebê não estava no carrinho. E eu estava bem perto dele. Ele começou a ajeitar o carrinho, que o bebê ia vir, e ele babou, literalmente. Babou no carrinho. Eu falei: cara, ele babou literalmente. Ele enxugou a boca assim, babou mesmo. Entendeu? Então nós somos assim. Mas será que isso é um sinônimo de felicidade? Será que isso é um título? Felicidade é aquele pai que tem um filho lindo, que vai ser propaganda de televisão. De repente não é isso. Porque tem muitos pais, tem muita gente bonita, a gente vê às vezes na internet. Uma pessoa linda, maravilhosa, que era modelo, aí dali a pouco mostra uma foto dessa pessoa linda, maravilhosa, que é modelo, magra, toda usando droga, drogada. Quantos já viram isso aí? Eu já vi várias vezes. A gente, na rede social, a gente consegue ver isso aí.
Então não é sinônimo. Talvez poderia dar essa resposta, né? A pessoa com muito dinheiro, próspera, muita grana, também não é símbolo de família feliz. E assim a gente poderia pegar muitas respostas, né? Muitas respostas. Tem gente com muito dinheiro e não tem a felicidade, não encontra a felicidade. A Bíblia cita, quando nós falamos, às vezes em oração, a gente começa às vezes uma oração falando assim, ó, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. É uma forma da gente iniciar uma oração engrandecendo Deus, né, para depois a gente fazer as nossas petições, usar o corpo da oração. Aí em Abraão nós vemos uma família feliz, porque Abraão teve um elemento na vida dele que foi obediência. Abraão obedeceu a Deus e acabou virando um exemplo de fé. Aí depois o filho de Abraão, Isaque, a gente vê um elemento interessante na vida dele que foi esperar em Deus. Eu não vou pregar sobre Abraão nem Isaque, eu estou colocando aqui só alguns tópicos necessários em pessoas para que a família seja uma família bem-aventurada. E depois Isaque teve filhos e teve um filho chamado Jacó, que no primeiro momento o nome dele era Jacó, e ele era enganador, enganou seu próprio pai, usou o seu irmão, enganou o irmão, mas ele teve uma transformação. E essa transformação, ele se permitiu ser transformado. E essa transformação deu para Isaque, para Jacó, que foi chamado Israel, um legado muito grande. Para quem eu estou assistindo essas seriados da TV Record, né? Acabou de passar agora essa história. Então a gente que conhece a palavra, a gente fica olhando. É lógico que eles dão uma preenchida ali, né? Dão uma floreada para dar um toque de novela, mas a história está ali. Então no que consiste essa família bem-aventurada? Será que é possível ter essa família? Será que é possível obter essa família? Aí eu já falei das pessoas que estão procurando psicólogo, terapeuta, coaches, analistas, para oferecer respostas. Esses coaches, analistas, terapeutas procuram receber uma resposta, fazem uma análise de você e tentam levar uma resposta. Isso acontece no mundo, e as famílias estão se desintegrando. E aí tem peso para isso. Existe um peso muito grande dentro da família e uma cobrança muito grande. E nós, enquanto igreja, nós temos que dar uma resposta. Primeiro para a igreja, depois para a sociedade onde nós estamos. Nós temos que ser luz, nós temos que ser sal, onde você estiver, tá? Anunciar e pregar com a sua vida, a maneira de você viver. Eu estou experimentando agora, disse que eu fiquei 22 anos na Secretaria de Turismo, agora estou lá na Empaer e estou experimentando isso lá junto com os colegas. O ser sal e luz, onde você está, não fugir, tá? E o que está acontecendo com a família hoje, com os pais? Nós não vamos perder aqui o Salmo 128, daqui a pouco a gente volta lá no Salmo 128. Pais, que eu falo evangélico. Hoje eu e o pastor Hilton, nós comentamos sobre isso, de pais que estão chorando filhos rebeldes dentro da igreja. Filhos que estavam aqui cantando, entrando na igreja cantando, sendo aquela gracinha que nós temos hoje nos nossos... Eu tive nos meus filhos, mas graças a Deus estão ainda sendo uma graça na presença de Deus. Os netinhos cantando, e canta o quê? Canta o que a gente ensina. Eles vão aprender o que a gente ensina. Se você ensinar a dançar uma lambada, vai dançar lambada. Se você ensinar a dançar aqui no altar com uma Valentina, né?
netinha do pastor Dalto, que desde pequenininha vem dançar no altar. É o que nós ensinamos. E tem pais evangélicos chorando filhos que se desviam e vão para o mundo e não são mais motivo de alegria, não são mais aquela gracinha que era quando estava na igreja com eles, tá? E a palavra de Deus? Vamos ver o que a palavra de Deus tem para dizer. É isso que a gente vai puxar aqui. Aí a gente tem algumas perspectivas no Salmo de número 128, que fala do varão, né? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, aquele e anda nos seus caminhos. Está falando daquela pessoa, aquele. Quando fala aquele, eu estou trazendo para mim, enquanto varão, enquanto homem, tá? E que é feliz. Aí eu gostaria de estar trazendo aqui duas abordagens. A primeira abordagem, qual que é a fonte dessa bem-aventurança? A primeira abordagem, existe uma fonte. E depois existe uma abrangência. Primeiro tem uma fonte dessa bem-aventurança, dessa alegria, dessa felicidade, dessa segurança. E depois existe uma abrangência. O salmista ele começa falando de um certo homem, tipo de homem, que é bem-aventurado, que é feliz. Aí o restante do salmo ele vai trazendo essa complementação e leva lá para o contexto da família, vai levando para a família. E nós estamos aqui num culto da família. Então ela não está separadamente, não há uma dissociação dessa felicidade com o relacionamento com Deus. É isso que eu gostaria de frisar aqui. Relacionamento. Nós estudamos a semana, pastor Hilton, na célula, sobre estar juntos. Estar juntos. Aí fala dos discípulos que estavam junto com Jesus. E a primeira experiência fantástica que eles experimentam de estar junto com Jesus e ter relacionamento com Jesus foi no Monte da Transfiguração. Fantástica, extraordinária, e muitas outras, porque eles estavam juntos com Jesus. E quando nós estamos juntos, nós podemos experimentar de coisas maravilhosas. Nós aqui que eu falo, pessoas. Imagina você estar junto com Deus. Imagina você poder ter um relacionamento com Deus que não é só isso aqui. Não é só a igreja, é você sair da porta para fora e ser igreja na sua casa, ser igreja no seu trabalho, ser igreja na sua escola, na sua faculdade. Então ela não está separada desse relacionamento com Deus, porque ele anda nos seus caminhos. Não é isso aí que fala o bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Teme, primeiro, ao segredo, temer. Tem gente que teme, mas não anda, não é verdade? Eu tenho temor de Deus. Muitas pessoas têm temor. Olha, aquela pessoa, eu respeito ela porque ela tem temor de Deus. Tem temor de Deus, mas você vai olhar a vida dela, ela tem um temor, ela tem um respeito, mas ela não anda nos caminhos. E o Salmo fala aqui, e anda nos seus caminhos. Ele é feliz porque teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E o que a gente pode dizer sobre isso? O que significa temer ao Senhor? Implica em saber quem Ele é. Primeiro, quem é esse Deus? Essa experiência que eu contei da roda da carreta, que eu sentei na roda, ali passou tudo isso aqui, pela minha mente, pelo meu coração. Primeiro, temer a esse Deus, saber quem Ele é, a grandeza que é Deus, como Deus é grande. Eu me lembro em Números, o pastor Hilton pregou sobre isso, sobre o sopro, né? Os ventos, né? Sobre os 4 ventos do Espírito. Aí ele falou de um vento lá no deserto.
Moisés estava caminhando com o povo no deserto, o povo de repente estava enjoado de comer maná e queria comer carne. No meio do deserto, como é que vai arrumar carne? Como é que vai providenciar carne? E Deus falou para Moisés que ia providenciar, e Moisés ainda duvidou de Deus. Deus falou assim: mas você está querendo encurtar minhas mãos? Está querendo fazer com que as minhas mãos não sejam poderosas? Está limitando o poder que eu tenho? Deus repreendeu Moisés. E de repente veio o que o pastor Hilton, o versículo que ele citou, está em Números, né? Não lembro onde está, mas está em Número. De repente veio um vento tão forte, e nesse vento Deus soprou codornizes. Olha a quantidade de codornizes. Era uma altura de 90 centímetros, 2 côvados dá em torno de 90 centímetros de altura, quase 1 metro de altura, e era um raio de 24 quilômetros mais ou menos. 3 dias de caminhada. 3 dias de caminhada. Um raio de 24 quilômetros de carne. Que Deus é esse? Que Deus poderoso é esse? Né? Então, quando eu estava na roda da carreta, eu falava: mas que Deus grande. E ao mesmo tempo que eu via um Deus grande, eu via um homem Geraldo pequeno. Isso que é temer a Deus e andar nos caminhos. Essa é a interpretação que você tem que ter. Que você tem um Deus que não tem limite. Não tem limite para ele operar. Quantos aqui já ouviram aquela música Projeto no Deserto? Voz da Verdade. Não fala sobre isso? Que as pernas não inchavam, a roupa não envelhecia. Ficaram 40 anos. Aí a música fala: que Deus é este que está por perto, que fez um projeto no deserto, né? E na nossa vida ele faz esse projeto. Aí você cai em si, né? Ah, meu Deus habita na luz inacessível. E eu habito onde? Se há luz na minha vida, porque Deus colocou, porque eu estava na escuridão. Então esse é o Deus, ele habita na luz inacessível. E para você, se você quer luz, você depende de Deus, senão você vai estar na escuridão. Então andar nos caminhos do Senhor, na linguagem dos Salmos, significa viver em obediência, né? Estar em aliança com Deus, desse Deus que dirige as nossas vidas. Porque esse homem não é alguém que está longe de Deus. Esse homem bem-aventurado, ele não é um homem que está longe de Deus. Sabe por quê? Porque Deus, ele se aproxima dele. Nós vemos em Adão, lá no Jardim do Éden, quando o diabo achou que já tinha vencido, né? Vocês sabem a história, né, da tentação. Aí Deus chamou Adão. Adão, onde você está? Eu acho que Adão fala: fugi, escondi, estava nu. Mas Deus ele não desiste do homem. Não desiste. Você pode pecar, você pode cair. Me lembro em Rio Branco, nós começamos a igreja. Aí veio um irmão, eu chamei um irmão da Assembleia de Deus. Falei: quero que você vá na igreja e leve os seus saques. E ele estava desviado, pastor. Ele falou: mas posso levar os saques? Pode. Ele tocava os saques embaixo. Tocava embaixo. E algumas pessoas na cidade até questionaram, tá? Me questionaram sobre isso. Como é que o pastor Geraldo leva uma pessoa caída para a igreja e ainda deixa tocar? Sabe? Deus nos chamou como anjos para dar as mãos para pessoas. Não chamou para a gente estar julgando ou estar condenando as pessoas. E isso foi muito importante na vida dele. Depois ele trouxe a família dele. Tem um filho que é nosso presbítero, né? Da igreja, toca a bateria na igreja, pregador, cantor, compositor.
e uma bênção. Então Deus, imagina, se Deus ele faz isso com a gente, ele dá a mão. Pecado maior que de Adão e Eva, e Deus deu oportunidade. Deus é o Deus de oportunidades. Amém? Ele se aproxima, primeiro, o homem que teme a Deus, que anda nos caminhos, esse bem-aventurado, ele não se aproxima de Deus por interesse. Ele se aproxima de Deus para ter um relacionamento. É isso que nós precisamos, relacionamento com Deus. E Deus, ele dá a contrapartida. Aí sim tem a contrapartida de Deus. Deus está com a mão sempre estendida. Então a felicidade aqui que eu estou tentando mostrar, ela não é o alvo. O alvo é o próprio Deus. Quando você chega, se aproxima de Deus, aí você tem felicidade. Se você for atrás de felicidade, às vezes você não vai encontrar, mas se você for atrás de Deus, a consequência de encontrar Deus te traz a felicidade. Tá? Eu me lembro quando eu vim para Mato Grosso, há muitos anos atrás, eu vim com uma mochila. Tinha a pessoa fala, eu cheguei aqui com uma mochila e com um cachorrinho. Eu não tinha nem um cachorrinho. E não tinha nem a mochila também, porque a mochila era emprestada. Então não tinha nem a mochila que era emprestada e não tinha nem o cachorrinho. Mas eu vim com um propósito. Eu tinha várias opções, a gente era mochileiro na época. E antes de vir para Mato Grosso, mochilando, fomos para o Paraguai, Paraná, buscando um local para a gente, mas sempre com uma visão, que nós já éramos missionários. Uma visão de que onde a gente estivesse, nós íamos ser luz, sal e luz. Aí depois estabelecemos aqui em Mato Grosso com o pastor Dalto, estamos aqui até hoje. Então a felicidade familiar é a consequência de um relacionamento correto com Deus, tá? Que a gente busca. Eu vou estar puxando aqui porque eu sei do tempo, né? Que o tempo... O versículo que nós lemos, versículo 5, lemos aqui: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe. Então nossa confiança deve estar em Deus. Aí tem algumas perguntas, né, que a gente sempre... O que você está buscando? Você está buscando a felicidade? Eu já disse qual é o segredo, né? Se você veio buscar a felicidade, você não vai encontrar. Mas se você buscar Deus, aí você encontra a felicidade. Em Deus, você encontra a felicidade. Aleluia. Eu vou para o segundo ponto aqui, para a gente finalizar a nossa mensagem. A abrangência dessa felicidade. Então, a gente olhando tudo aquilo que o Salmo descreve como sendo bênção de Deus, a gente vai ver uma diferença, né, entre aquilo que o mundo ensina, ou algumas igrejas ensinam, né, e a diferença daquilo que está em Deus. Então a felicidade, ela é bênção de Deus, que tem várias coisas incluídas, né, que a gente vai chamar aqui de abrangência. Versículo 2, em primeiro lugar, a bênção de Deus, ela inclui trabalhar. Trabalhar. Então, eu sou feliz, mas você trabalha? Não trabalho. Então inclui trabalhar. Jesus, ele fala, né? Porque andeis preocupados quanto ao vestir ou comer, olha os lírios do campo, que são tão belos, tá? Aí depois ele finaliza falando assim, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Reino de Deus é isso que nós estamos fazendo aqui, louvando, adorando, orando, jejuando, numa atmosfera espiritual como era o Éden. O Éden era só reino de Deus. Aí veio o pecado trouxe como consequência o trabalho. Então, quando fala-se a justiça, reino de Deus e a justiça de Deus, é trabalho.
E o seu trabalho tem que te dar satisfação e alegria. Eu estou há 37 anos, né, vinculado à Empaer, e todo o trabalho que eu faço, mesmo quando eu estava na Secretaria de Turismo, é ligado ao meio rural. É turismo rural, é o meio rural. E esse trabalho me dá uma satisfação. Sabe? Eu saio para campo, vou agora dia 1º, 1, 2 e 3 para Nova Marilândia, depois vou para o Mirassol, e faço com alegria e com satisfação. Então, o trabalho, a bênção de Deus inclui trabalhar e usufruir dos frutos do seu trabalho. Olha a abrangência, né? Do trabalho das tuas mãos comerás o teu pão, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Então, essa é a imagem do homem que não vai ganhar as coisas fácil, querendo ganhar dinheiro em cima do outro. Eu estava em frente a uma loja ontem, minha esposa comprando, e eu fiquei parado lá. Quando tem banco, eu sento num banco. É assim que os homens fazem. No shopping tem um banco, você senta, a mulher vai fazer compra. Ela entrou, falei, vou ficar aqui fora. Aí sentei do lado do cara do MT Cap. E o cara ficava toda hora, leva um. Eu falei, não, eu quero ter meu carro, eu quero ter minhas coisas, mas não quero tão fácil assim não. Vou continuar trabalhando, suando, né? E tem gente que quer ir na boa. Aí compra um MT Cap aqui, daqui a pouco compra outro, daqui a pouco faz um joguinho ali, né? Quer ganhar, vai trabalhar, que Deus vai acrescentar para você as coisas, sabe? Então, a bênção de Deus, ela inclui o trabalho. E o trabalho aqui, ele é visto como uma coisa abençoada, né? Mas tem mais bênção ainda para esse versículo 6. Inclui uma esposa que nos dá alegria, né? Versículo: a tua mulher será como uma videira frutífera ao lado da tua casa, e teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Então, essa mulher frutífera, aqui estava comparando essa mulher como uma videira dentro da casa, no interior da casa, dentro da casa. O que é a videira? A videira, você produz o vinho, e o vinho é sinônimo de alegria na época, tá? Então a mulher, ela vai te dar muita alegria. Aos lados da tua casa, tem uma versão que fala no interior da sua casa, estando na casa. Aí tem um contraponto, né, que fala lá em Provérbio, da mulher que fica saindo de casa, né, da mulher que fica batendo rua. E esse interior da casa, estando na casa, ela tem a oportunidade de educar e criar os seus filhos e ajudar o marido. Não é que a mulher tem que ficar dentro de casa, não. A Marisa aqui é uma batalhadora que tem o emprego dela, minha filha tem, né? Mas tem que ser frutífera nesse sentido. Aí depois fala desses filhos, que é bênção também, inclui, né? O filho que é roda da sua casa, como pronto de oliveira, roda da tua casa, abençoado o homem que teme ao Senhor. Mas fala dos filhos que são rebentos também. Se os filhos são rebentos, por exemplo, eu sou uma árvore enraizada e frutífera. Aí o meu filho, ele vai estar ligado em mim. Quem que vai ter que nutrir esse filho? É o próprio pai. Olha a bênção da família. A mulher, e os filhos, né? E verás os filhos dos teus filhos. E aí a bênção, ela continua. Deus vai te dando prosperidade em vida, para você ver os seus filhos, a geração. Depois você vê o filho do teu filho. Um exemplo a gente tem aqui nas nossas mãos, que é a nossa Bibi e os nossos netinhos, tá? Então os filhos são apresentados como bênção de Deus. Nós conseguimos ver aí essa sequência desse homem do Salmo 128. Quando eu falo da minha família, eu falo família
Salmo 128. Quando eu falo da minha família. Aí quero que as famílias sejam assim também, sabe? Que alegria de eu voltar para casa agora, daqui a pouco, encontrar a minha esposa, tá? Ou estar com a minha esposa, como nós fizemos ontem, de sábado, né? De sábado até, de sexta até ontem. Sexta fomos no shopping, depois eu falei, ótimo, né? Já levei ela no shopping. Aí ontem ela quis ir no centro. Fomos no centro, andamos naquelas lojas todas, né? E depois eu falei, agora à noite nós vamos dar descansar. Fomos no shopping de novo. Mas isso tudo traz alegria. E a gente tem que estar junto. Estar juntos nos traz experiência fantástica. Estar junto traz intimidade. Estar junto traz experiência fantástica. Estar junto traz apoio nos momentos que você precisa. Por isso é bom estar juntos. Por isso que é bom nós estarmos aqui nessa noite falando sobre família. Amém? E Deus tem que ser o fundamento. Eu gostaria de fazer a finalização aqui, que está passando para a Marisa. Amados irmãos, uma vez que em Cristo, né, Deus se torna Pai em Cristo, porque a palavra diz que Deus estava em Cristo para reconciliar consigo o mundo. Então, uma vez que em Cristo nós temos a figura do próprio Deus, então a gente tem que correr para Ele. Nós temos que estar ligados. Esse é o segredo da família, do homem bem-aventurado e da família bem-aventurada. E nós temos que buscar esta graça para que nós possamos ser homens piedosos, mulheres piedosas, filhos piedosos e família piedosa. E que por essa graça, pela graça de Deus, que nos concede essa bênção, nós possamos ser lares melhores, que os nossos lares, que as nossas famílias sejam melhores. Quando fala paz haverá sobre Israel, ou sobre Sião, sobre Jerusalém, sobre Sião, aí está falando da igreja. E a família abençoada é uma extensão, a igreja é uma extensão da família abençoada, assim como a sociedade. Se a sociedade está ruim é porque tem famílias ruins na sociedade. Se a igreja não está sarada, não está boa, porque tem varões que estão doentes e tem famílias ruins, pastor. Então Deus tem que sarar as pessoas, tem que curar as famílias. E isso é um processo. Isso é um processo e Deus está interessado em fazer. Amém? Então, o reflexo de uma igreja abençoada são famílias abençoadas na igreja. Então, que nós possamos orar nesse sentido. Que nós possamos buscar o segredo da família abençoada, o segredo da felicidade está em Deus. Não busque a felicidade, busque Deus. Amém? Gostaria que vocês ficassem de pé. Vou fazer uma oração antes de estar passando para Marisa finalizar. Vamos fechar nossos olhos. Amado Deus, querido Pai, te agradeço por esta noite, pela oportunidade que tive de estar aqui nessa igreja, onde a tua presença está notória ainda, a tua graça está aqui sendo derramada sobre cada um. Pudemos aqui falar, ó Pai, sobre o Salmo 128, em que teu servo Davi fala do homem bem-aventurado, do varão bem-aventurado, fala sobre a esposa, sobre os filhos, e fala aqui, Senhor, dentro, ó Deus, do entendimento que nós tivemos de Sião, de Jerusalém, de paz. Fala sobre a tua igreja, Senhor, e nós estamos aqui enquanto igreja pedindo também, Senhor, que tu venha sarar os nossos corações, as nossas vidas, que nós possamos encontrar, Senhor, na igreja mulheres bem-aventuradas, filhos abençoados, homens abençoados, que a tua graça seja derramada, ó Deus amado, e que nesta noite, Senhor, possa ter ficado aqui o fruto de tudo aquilo que nós cantamos, de tudo aquilo que nós falamos, e que este culto de louvor e adoração possa ter chegado ao teu trono de graça
como um cheiro suave, e que ao sairmos daqui, Senhor, possamos sair com os nossos problemas resolvidos, com as nossas enfermidades curadas, ó Pai, no poder do nome de Jesus. Se há alguma enfermidade aqui nesta noite, como ministro do Teu Evangelho, eu quero repreender toda doença, todo mal, toda ansiedade, toda depressão. Que haja, Senhor, um espírito excelente de alegria, de prosperidade sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja. Obrigado por esta noite, Senhor, maravilhosa, e que nós possamos voltar, Senhor, para os nossos lares, guardado, Senhor, e protegido pelo Teu Espírito Santo. Que os Teus anjos possam nos acompanhar e que ao chegarmos em nossos lares, ó Deus, para dormir um sono tranquilo e reparador, guardado, Senhor, por Ti, nós possamos dizer muito obrigado, Jesus, muito obrigado, Jesus, e muito obrigado, Jesus. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Pode aplaudir ao Senhor Jesus. Amém.